quero que vocês continuem aqui, não é? E eu sei que vocês têm um prazer praticamente sádico de ler Tio, não é? Então eu queria dar uma quebrada no 19 e vamos começar pelo 20, certo? Todo mundo aqui leu? Gente, quem não leu vai queimar no fogo do inferno porque é fininho, certo? É muito maravilha. Não é chato. Você não entendeu. Também não. Não é? É chato, gente. Bom, vamos lá. Meus queridos, como vocês bem se lembram, Vidas Secas é um livro do Graciliano Ramos, certo? É um livro que ele está circunscrito na geração de 30, né, do século 20. Como vocês bem se lembram também, meus caros, o Graciliano é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, logo na sequência de dois dos autores que eu já comentei, que é Machado, que é Lima Barreto, passando pelo Graciliano Ramos, né? Em vida, ele já teve esse reconhecimento como um dos maiores autores da língua portuguesa, primordialmente prosa, certo? Um homem comunista dos mais coerentes de todos, que foi comunista até o fim da vida, e mesmo assim criticou muitos comunistas, primordialmente ele criticou muito o Jorge Amado, porque ele falava que a literatura do Jorge Amado, em grande medida, era uma literatura panfletária, que é uma literatura de apelo político muito marcado, e ele fala que a literatura é mais que isso, certo? Bem como o Graciliano Ramos, ele tem uma perspectiva acerca da arte que é muito singular. E aos poucos eu vou contá-la para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Estamos falando basicamente da época da geração de 30, né? De perseguições políticas que vão avançar, não é? Afinal de contas, ele não morre depois que ele escreve o livro. Tendências totalitárias do governo varguista e o avanço da intelectualidade marxista entre a chamada repressão. Bom, vocês sabem exatamente que eu estou falando da época do governo Vargas, né? E quando eu falo do governo Vargas, você tem que lembrar do Plano Marshall, que vai influenciar tanto, não é? A perspectiva da perseguição aos comunistas. O Graciliano, comunistão que era, ele vai beber muito da fonte do marxismo. Quando eu falo marxismo, eu estou falando socialismo de extração marxista, certo? É aquela possibilidade, aquela posição, por exemplo, dos escritos do Karl Marx, no qual ele pontua que a sociedade comunista, no caso, é o próximo passo da evolução e que ele dá os sentidos e os caminhos a seguir para que se alcance tal empreitada. E assim, o Graciliano, antes de qualquer coisa, ele, comunista, um homem muito inteligente, um homem muito coerente, ele sofreu com a repressão, não é? Tanto que ele vai ser preso pelo governo varguista por subversão, por ato subversivo, ou seja, por defender o comunismo e por ser contrário ao esquema de caráter fascista do governo varguista. Tanto que, por exemplo, a história da vida dele é uma história muito singular, mas eu vou falando aos pouquinhos. Ele escreveu Vidas Secas na cadeia, né? E por que ele escreveu Vidas Secas na cadeia? Porque ele estava preso e a família dele precisava de sustento. E ele fez o seguinte acordo com o seu editor. Ele, em vez de publicar um livro inteiro, ele começou a publicar o livro em capítulos. E esses capítulos, ele receberia por cada capítulo e não pelo livro todo. Porque a família dele precisava do dinheiro no momento. Tanto que, se vocês prestaram atenção, os capítulos do Vidas Secas são praticamente independentes. São praticamente histórias separadas. Porque todos eles partiram de um conto específico dele, publicado no jornal, chamado Baleia, que é o capítulo da morte da cachorra. Aquele capítulo é o capítulo inicial do livro todo. E lembrando, então é uma configuração muito específica, que merece toda a atenção, dada essa conjuntura histórica. Vamos avançar, e eu vou explicando aos pouquinhos. Então, estamos falando do período do chamado neo-regionalismo, ou o regionalismo de 20. Se você colocar só regionalismo, é regionalismo romântico. Lembra do romantismo? O Tio é regionalista. Só que é regionalismo do século XIX. Certo? Aqui é neo-regionalismo, ou regionalismo do 20.
Estamos falando qual característica? Por exemplo, a corrente literária que vai se originar do realismo, certo? Por mais que eu fale que ela é regionalista, ou seja, ela bebe da fonte romântica, o aspecto primário é que você tem que entender que a atitude é crítica, eminentemente crítica acerca, por exemplo, da administração brasileira ou do estado de coisas que o Brasil se encontrava. Vão ser denúncias, todos eles, da postura das pessoas, do abandono nordestino, da hipocrisia, ou seja, bebe da fonte realista, não é? Esse regionalismo de 20. Preferência pelo testemunho humano do homem, no sentido de aquele que sofre conta a sua própria história. E isso é importante, certo? Aí você vai dizer, professor, mas o Vidas Secas não é aquele que sofre contando a própria história, é um narrador, mas esse narrador é todo específico. E presta atenção que ele é um narrador singular na literatura brasileira como um todo, certo? Mas é sim um texto de denúncia, primordialmente do homem que denuncia acerca do sofrer desse mesmo homem, né? Do seu próprio sofrer. O autor realista descreve sua terra, realista não no sentido de realismo, né? Mas daquele que descreve a realidade. Descreve sua terra e sua gente não como exaltação, mas como tentativa de compreender o momento presente e as desigualdades. Entenda assim, por exemplo, o Graciliano ao descrever, o José Lins ao descrever, o Jorge ao descrever, são autores, por exemplo, que têm por norte essa crítica, essa observação sobre os problemas, sobre a condição humana, falemos assim. Então, ele é muito descritivo, não é? Mas ele não exalta simplesmente. Ele reflete acerca, não é? Ele pensa sobre. Então é o motivo da descrição, de deixar os mínimos detalhes para que nós tentemos compreender de onde veio isso. De onde veio esse sofrer, que pode ser a seca, que pode ser o abandono do governo central, que pode ser o desmando dos coronéis e assim por diante. Certo? Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Jorge de Lima, certo? Todos eles, Gracilianão, todos eles fazem parte do neorregionalismo. Eu não cheguei nisso com vocês nas aulas normais, mas daqui 2, 3 aulas a gente chega, certo? 3 aulas seguidas a gente chega, que é Modernismo 2, isso daí, Brasil. Tudo bem? Sim. Vamos pensar na vida e na obra do Graciliano. Homem rígido, firme em suas convicções, depois de ter preso por ser comunista, escreve para poder sustentar a família.